Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o senador Antônio Anastasia, do PSD. Olá, senador, um prazer falar com o senhor aqui na Rádio Super. Bom dia, Thalita, é um prazer falar novamente com você, com o Rodrigo. Um abraço a todos que nos acompanham. Bom dia, senador. Bom dia para o senhor também. A gente continua falando sobre o projeto que regulamenta o fretamento intermunicipal. E, senador, o senhor foi relator de uma alteração no Código de Trânsito Brasileiro que prevê a punição maior para aquelas pessoas que fazem o transporte clandestino, com aumento de multa e dos pontos na carteira e também a remoção do veículo. Qual a importância dessa alteração e como que o senhor vê a questão do transporte clandestino atrelado à segurança? Thalita, veja bem, eu tenho aqui diversas preocupações nesse segmento. Em primeiro lugar, a preocupação com a segurança do passageiro, porque nós sabemos que quando o veículo está licenciado, autorizado, objeto de uma concessão, não é clandestino, ele está sob a proteção do Estado em termos de regulamentação. Se todas as questões de segurança foram acompanhadas em relação ao veículo, dando segurança para a viagem. Por outro lado, há também a chamada segurança jurídica, que é o contrato estabelecido entre o poder público e a empresa concessionária para garantir o bom funcionamento do serviço. Esse projeto de lei a que vocês referem, que eu fui relator e já é uma lei, na realidade agrava as penas dessa coisa muito negativa que ainda existe no Brasil, infelizmente, que é o transporte clandestino, que coloca em risco a vida do cidadão, coloca em risco a vida das famílias e também acaba dilapidando as empresas que, de modo correto, estão pagando impostos, gerando empregos e estão cumprindo as suas obrigações e que estão tendo uma concorrência predatória por esse chamado transporte clandestino. Senador, nós estamos discutindo aqui e tentando aprofundar, né, essa discussão sobre o transporte por fretamento, o transporte chamado regulamentar, e que no jargão a gente chama do ônibus da rodoviária e do ônibus fretado, né, para ficar uma coisa mais popular para quem está nos ouvindo e nos assistindo. E a gente está acompanhando a polêmica que gerou o decreto do governador Romeu Zema, que promoveu mudanças no transporte por fretamento e que na prática a gente sabe que criou uma concorrência entre o ônibus da rodoviária e o ônibus que pode ser fretado pelas pessoas. Um exemplo é o aplicativo Buzer, que já foi amplamente até discutido por nós aqui na Rádio Super. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse decreto. O senhor foi governador do estado. Salvo engano, quando era governador do estado, o senhor trabalhou na regulamentação do transporte, por exemplo, intermunicipal aqui em Minas Gerais. E eu queria que o senhor falasse, é um decreto que, na visão do senhor, ele vai contra a legislação estadual? Muito bem, Rodrigo. Primeiro, mais uma vez, um prazer falar com você. Igualmente. E eu queria dizer que, de fato, muito obrigado. Com todo respeito ao decreto do senhor governador, eu acho que nesse campo o governo não andou bem. Por que motivo? Em primeiro lugar, nós sabemos que o transporte regular, digamos assim, intermunicipal e mesmo interestadual, competência da União, depende de regras de concessão. São contratos firmados pelo poder público e pela empresa que ganha a autorização mediante uma licitação para fazer esse tipo de serviço. O que você chamou popularmente, o que é chamado um ônibus de fretamento, ele tem outro objetivo. Ele também é lícito e legal para fazer o que o nome diz, fretamento. Vamos supor, eu e minha família e amigos queremos sair de Belo Horizonte e vamos a Cabo Frio para uma temporada, quando puder, claro, não agora na pandemia. Então, nesse caso, nós vamos fretar um ônibus, dar o nome dos passageiros, dizer o dia que vamos e vamos voltar. O que foi regulamentado em Minas, que me parece um grave equívoco, é, na realidade, uma concorrência desleal com os ônibus regulares, porque esse ônibus de fretamento deixa de ser fretamento e passa a ser uma espécie de um ônibus normal. É um outro regular, só que não é objeto do contrato com o poder público. E veja você que nós temos hoje uma licitação que permitiu, por exemplo, que a empresa X fizesse a linha entre Belo Horizonte e Juiz de Fora. Regulamentada, e para isso ela pagou ao Estado, ela pagou ao poder público um valor alto chamado outorga. Ela pagou milhões de reais para ter a possibilidade de exercer essa atividade econômica. E agora vem um cidadão que não paga nada, que não tem nenhuma regulamentação e que, ao seu alvitre, com sua completa independência, a sua vontade, coloca um ônibus que para fazer concorrência a esse ônibus regular. Isso é muito grave, porque não só prejudica, em primeiro lugar,
as empresas concessionárias, prejudica o próprio Estado e, mais do que isso, nós temos que saber se esse ônibus dito de fretamento está totalmente regular, cumprindo as obrigações como ônibus oficial de rodoviária, como você diz, tem obrigação de cumprir. Então é muito grave e isso pode precarizar o serviço, porque olha só a situação, para Juiz de Fora pode haver concorrência, mas essa linha que atende Juiz de Fora, a linha regular, ela também tem obrigação de atender cidades pequenas na zona da mata. No momento em que ela se precariza, ela não tem condições, ela vai abandonar de atender as cidades menores. Como esse tal Buser, como se chama, ele não atende as cidades menores porque não há demanda, as cidades menores ficarão desguarnecidas, desprovidas do serviço de ônibus. Olha que calamidade, o cidadão que mora na cidade menor não tem ônibus para vir à capital ou outra cidade, porque a empresa que ele servia quebrou em razão dessa concorrência desleal. Então, acho que, de fato, esse decreto me parece ilegal. Claro que isso será objeto de discussão no âmbito do Estado, mas a minha posição sempre foi essa, inclusive quando exerci o cargo de governador do Estado. Senador, um pouco antes de conversar com o senhor, nós conversamos com uma assessora jurídica do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Minas Gerais, que, claro, é um interessado, esse sindicato, nesse assunto. E logo após a entrevista, a gente viu aqui de repercussão por parte dos nossos ouvintes, muitos deles dizendo, por exemplo, que quando o Uber chegou, e aí a gente faz um paralelo com a situação do Uber e dos ônibus de fretamento, por exemplo, que isso forçou melhorias no sistema público, no táxi, por exemplo, né? Os táxis muitas vezes não atendiam os passageiros como deveriam e que o transporte por aplicativos de carro, ele forçou melhorias para o transporte oficial. E fazem esse paralelo, dizendo que muitas vezes o transporte por fretamento, o aplicativo, como a gente estava dizendo, poderia forçar mudanças num sistema em que muitas vezes o passageiro se sente maltratado também. O senhor concorda com essa premissa e que análise que o senhor faz dessa opinião que de maneira geral aqui os nossos ouvintes deram? Veja bem, Rodrigo, a situação é bem diferente. Na situação em que o Uber, que é urbano, e o táxi não tem, digamos, entre aspas, o monopólio de servir na região. Ele está disponível a qualquer usuário que pegue na rua, como também o Uber. No caso do ônibus, da linha, é diferente. As linhas regulares, como vocês chamam, ela tem a obrigação de, com passageiro ou sem passageiro, o ônibus vai sair sem nenhum passageiro, zero passageiro, mas o ônibus das 8 horas da manhã, que vai para Matipó, que vai para a Serra da Saudade, vai sair da rodoviária. O táxi e o Uber não vão sair vazios, vão ficar rodando pela cidade sem passageiro fazendo as suas viagens. No momento que eu estimulo esses buzzer, o que vai acontecer é uma precarização de tal modo nas linhas regulares que esse ônibus que sairia vazio, que vai servir as cidades pequenas, não vai existir. Então, o que acontece hoje? Qual que é o sistema que é feito num estado tão grande como Minas Gerais? A linha rentável, digamos assim, que atende Montes Claros, Uberlândia, Uberaba, de Fora, Valadares, ela é compensada com linhas deficitárias que atendem as cidades menores. Então, no momento em que eu levo essa linha regular a não ter nenhum faturamento na linha maior, que o Buser está recolhendo tudo, ela, claro, não vai atender também as cidades menores. Então, é uma questão de política pública. E nós todos, brasileiros, nós não podemos ficar muito individualistas. Nós temos que saber que a política pública ela é coletiva. Nós devemos pensar na sociedade como um todo. Agora, é evidente que todo cidadão tem todo o direito, toda a razão, e eu aplaudo, a exigir a melhoria dos serviços públicos. Então, os ônibus regulares têm que sempre melhorar o seu atendimento, garantir os horários, o conforto. Isso é uma exigência. Isso nós devemos sempre vigiar. Mas não podemos, sob esse manto, digamos assim, ou com esse escudo, destruir todo um sistema que existe e que garante acesso e transporte a milhões de mineiros nas cidades médias e menores. Senador, um dos pontos principais na justificativa para a mudança dessas regras em Minas é a afirmação de que o decreto vai promover uma livre concorrência. Na visão do senhor, vai haver realmente essa livre concorrência? Aí eu já te pergunto, eu aproveito para perguntar qual é o papel do Estado, uma vez que o transporte público é considerado um serviço público e aí, no caso, um serviço público essencial. Essa questão da livre concorrência, que é garantida na nossa Constituição, ela, por outro lado, ela tem que ser controlada, ela tem limites. Se eu quiser, eu não posso sair, nesse momento, Thalita, e abrir um banco. Eu coloco uma mesa na Praça 7, aí em Belo Horizonte, e falo, agora eu comecei a emprestar dinheiro, eu sou um banco.
É livre concorrência. Eu estou concorrendo com o Banco do Brasil, com o Bradesco. Pode? Claro que não. Porque esse tipo de atividade tem que ser regulamentada. Tem condições, critérios para ser prestado um serviço público regulamentado, inclusive com uma agência reguladora, uma agência que acompanha, especialmente o transporte, que coloca em risco a vida das pessoas. Então, essa questão de liberdade, ela tem que ser olhada sob esse prisma, sob o caráter, de fato, como eu disse há pouco, de uma política pública, uma sociedade, de outros interesses. Então, é evidente que o transporte, que é um serviço de competência do poder público, tem que ser regulamentado, não pode ser prestado como se abre uma atividade que não oferece risco nenhum. É completamente diferente. Eu dou exemplo do banco, mas poderia dar exemplo de uma questão de prestação de serviço como uma farmácia, um hospital, atividade de saúde, mesmo uma escola que tem critérios a serem observados, uma universidade pelo Conselho Federal de Educação. Então, essa liberdade, reitero, tem limites, porque nós vivemos em sociedade, e esses limites são dados pela característica do serviço. E o transporte público é um serviço complexo, que merece, portanto, atenção e a concessão pelo Estado, acompanhando todos os critérios, na verdade, uma permissão, acompanhando todos os critérios necessários para a boa prestação desse serviço público. Senador, eu queria rapidamente mudar um pouquinho o rumo da prosa com o senhor também, porque sei que o senhor está acompanhando tudo que está acontecendo no Senado. Ontem, a Casa aprovou em primeiro turno a PEC emergencial, que permite a criação de um novo auxílio emergencial. Junto com essa PEC emergencial, dentro dessa PEC emergencial, a questão dos gatilhos também para o ajuste das contas públicas. E existe até uma perspectiva de que a votação em segundo turno ocorra ainda na manhã de hoje. Que avaliação que o senhor faz dessa votação da PEC emergencial e desse novo auxílio que o governo vai oferecer às pessoas diante desse momento ainda muito duro de pandemia que a gente está vivendo? Bem, Rodrigo, nós votamos ontem aqui no Senado até quase meia-noite a primeiro turno da PEC emergencial. Votaremos agora pela manhã às 11 horas o segundo turno. Essa PEC é importantíssima porque ela permite a volta do auxílio emergencial tão necessário às pessoas mais necessitadas do Brasil nesse momento de agravamento da pandemia. Então ela é muito importante e o governo agora, no momento que ela será aprovada também pela Câmara dos Deputados, vai ter condições de fazer o pagamento, certamente a partir ainda desse mês de março, ou mais tardar abril, das parcelas necessárias para dar esse fôlego às pessoas que estão passando necessidade, estão com essas dificuldades. Por outro lado, é claro que a PEC trouxe também, como nós fizemos no orçamento de guerra, que eu fui relator, condições para não aumentar a despesa pública. Nós estamos criando aí condições para que não haja aumento da despesa pública, exatamente para fazer frente a essas novas despesas relativas ao auxílio e às suas consequências. Então, esses gatilhos são importantes, foram muito discutidos. Por outro lado, eu quero garantir, meu caro Rodrigo, a todos que nos acompanham, que tudo aquilo que foi discutido sobre saúde e educação foram salvaguardados. Não há nada nessa PEC que retire recursos nem da saúde, nem da educação. Tudo foi integralmente preservado. Então, me parece que é um avanço que nós temos para garantir a melhor governabilidade, ou seja, os governos vão poder funcionar melhor e também o cidadão terá direito a receber esse auxílio emergencial no momento da calamidade, que é, infelizmente, a pandemia que nós atravessamos hoje. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Senador, o senhor já conhece o quadro, são perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong com a gente aqui, combinado? Perfeito. Para começar, então, senador, transporte clandestino. Uma aberração. Transporte alternativo. A palavra alternativa é perigosa, aí eu não posso dar uma resposta, mas se fosse referir a esse que nós estamos discutindo, o Buser, eu sou contrário, porque sou a favor do transporte regular. Transporte mais barato? Aí eu sou sempre a favor. PEC emergencial. Muito necessária. Governador Romeu Zema. Tem se esforçado cada vez mais para fazer um governo pelos mineiros, mas com as dificuldades que sabemos. 2022, Calil ou Viana na disputa ao governo de Minas pelo PSD? Ambos meus correligionários do PSD. Portanto, me reservo para responder mais adiante. E todos sabem da minha proximidade, tanto com o prefeito Calil, que faz belíssima administração, como com o senador Viana, meu colega aqui da bancada.
Ai, senador, o senhor saiu super bem. Todo mundo aqui esperando a resposta, mas não teve jeito, né? Numa próxima, então, a gente fala sobre esse assunto. A gente vai voltar e vai apertar um pouquinho mais o senhor sobre isso. Claro. Senador Antônio Anastasia, do PSD, foi nosso convidado de hoje, falando aqui a respeito desse decreto sobre o transporte por fretamento em Minas e também sobre a PEC emergencial que vai mexer muito na sua vida, na vida de você, principalmente, que está mais impactado pela pandemia. Gostaria de agradecer, viu, senador, inclusive reconhecer o seu empenho de falar com a gente aqui, porque sei que a agenda no Senado aí tá corrida, daqui a pouco tem votação, o senhor fez questão de manter o compromisso assumido com a gente aqui. Muito obrigado, prazer falar com o senhor mais uma vez. Muito obrigado, Thalita, Rodrigo, eu que agradeço a todos que nos acompanham pelo programa de vocês, cada dia mais aplaudido e reconhecido. Um bom dia a todos. Ótimo dia para o senhor também, senador.